Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor Deus, por mais uma vez cuidar de cada um de nós. Pai, eu quero apresentar nas tuas mãos cada irmão que aqui está, Senhor. Em especial, aqueles que nos pediram oração, Senhor Deus. Aqueles que estão enfermos, a nossa irmã Simone, meu Pai, que o Senhor esteja tocando, Senhor Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, repreendendo, meu Pai, toda dor, toda enfermidade, todo mal, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor esteja visitando cada nome que foi apresentado aqui, cada família, Senhor Deus, os nossos irmãos, meu Pai, que tem apresentado seus familiares, seus entes queridos, Senhor. Eu não sei a causa, eu não sei nem ao menos quem são, meu Pai. Mas eu sei que o Senhor os conhece, que o Senhor tem o nome de cada um na palma das tuas mãos, sabe as necessidades, sonda os corações, esquadrinha a alma. E eu creio, meu Pai, que nenhum deles estão desapercebidos diante dos teus olhos, meu Pai. Ouça, Senhor Deus, a nossa oração sincera, meu Pai. E a tua palavra diz que nós devemos pedir e pedir. E nós, neste momento, intercedemos por esses irmãos, por essas vidas, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja alcançando cada coração nessa noite. Meu Pai, eu apresento nas tuas mãos a minha vida nessa noite, que o Senhor venha tomar a direção, Senhor Deus, deste estudo mais uma vez, como o Senhor tem feito todas as outras noites, meu Pai, e nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Eu peço que o Senhor continue falando conosco, que todo entendimento humano, sabedoria humana, Senhor Deus, caia por terra, que venha ser manifesto a tua sabedoria, o teu entendimento, o teu poder. Abre os nossos olhos espirituais, ilumina, Senhor Deus, o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra e que possamos entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, se for da tua vontade curar, se for da tua vontade libertar, se for da tua vontade libertar, se for da tua vontade sarar, se for da tua vontade salvar, Senhor. O Senhor tem liberdade neste lugar, meu Pai, e o Senhor, meu Deus, possa estar agindo pelo poder da tua palavra. E eu creio, meu Pai, que ela não volta vazia. Fica conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Bora, gente. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Agora eu fiquei séria. Quem chegou aí agora, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Paz Clara. Seja bem-vinda, irmão Mário. Seja bem-vindo, irmão Rogério. Vamos lá, gente. Eu não tenho anotação hoje, porque hoje meu dia foi um pouco corrido. Então vai sem anotação. Vai só o que já está anotado na tábua do meu coração. Deixa eu ver qual Bíblia que eu vou ler. Vou ler aquela mesmo, essa aqui mesmo. Manda paz, paz Adailton, paz pra galera do Piauí. Oi, Nice, seja bem-vinda, boa noite. Ai, vamos lá, gente, eu acho que eu não tô preparada. Acho que eu tô um pouquinho nervosa. Bom, eu vou ler os 3 últimos versículos, que foi onde nós paramos, correto? Versículo 14, versículo 15 e versículo 16. Está escrito assim: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Oh, glória! Bom, vamos lá, vamos começar. Canta pra gente depois eu vejo. Gente, acredito que todos aqui já sabem o contexto, né, de Hebreus, qual o propósito do autor aos Hebreus ao escrever essa carta. E nós chegamos aqui em um ponto muito importante. Ontem, são 3 versículos pequenos, 3 versículos curtos, mas que tem, assim, inúmeras lições de uma riqueza, assim, tamanha, que eu não quis ontem terminar o capítulo 4 correndo para que a gente pudesse explanar de uma forma, assim, que pudesse ficar bem esclarecido, bem claro e que edificasse a gente de alguma forma. Embora eu me sinta tão pequena para isso. Mas vamos lá. Naquele contexto todo, e até mesmo nos dias de hoje, a gente consegue observar que todas as religiões, que todas as crenças, elas têm um sacerdócio. Tem aquelas pessoas que são as pessoas de mais importância, de suma importância, que são aquelas pessoas que sempre parece que tá num nível espiritual mais elevado do que as outras, né? Que tá num patamar mais alto do que as outras. E todas as religiões têm isso. E na religião do povo de Israel, de certa forma não era diferente. Foi estabelecido, foi instituído um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote ele foi escolhido pelo próprio Deus. Era alguém que representava o povo diante de Deus. Como eu disse aqui uma vez, a diferença entre o profeta e o sumo sacerdote é que o profeta, ele é aquele que é responsável por trazer uma mensagem de Deus, por trazer Deus para o homem, para as pessoas. E o sumo sacerdote é aquele que é responsável de mediar, de fazer a mediação entre o homem e Deus. Então, o profeta, ele traz Deus para as pessoas. E o sumo sacerdote, ele traz as pessoas para Deus. E por um bom tempo, os judeus, eles tinham o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote vinha lá da linhagem de Arão. Só que nós vamos observar aqui na carta aos Hebreus, quando o autor ele vai falar a respeito do sumo sacerdote, ele vai dizer que agora o nosso sumo sacerdote não é mais um homem fraco, falho, é sim um homem que foi tentado, mas é um homem que mesmo sendo tentado, ele jamais pecou. Paz do Senhor, Renilde, seja bem-vinda. Então, o contexto é assim, os cristãos agora, os judeus que se converteram ao cristianismo, estavam sofrendo perseguições. Até aqui a gente sabe, até aqui a gente lembra. Mas acontece que é como se eles estivessem servindo a algo que, humanamente falando e olhando,
por não ter um sumo sacerdote mais, por não ter imagem, por não ter escultura, por não ter algo palpável, como tinha em outras religiões e até mesmo no judaísmo, pais Dai. Porque no judaísmo tinha a Arca da Aliança, né, que representava a presença de Deus. No judaísmo tinha alguns rituais. E agora, na nova aliança, esses rituais simplesmente se tornaram sombra do que agora é realidade. Então, os cristãos convertidos, eles precisavam, de certa forma, abandonar esse tipo de ritual terreno, esse tipo de imagens, formas de cultuar que agora não era mais necessário. É tanto que Jesus ele vai dizer para aquela mulher samaritana que o Pai é espírito e ele importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, agora não tem mais a necessidade de uma arca, da representação de uma arca. Não tem mais a necessidade de você oferecer um sacrifício. Não tem mais a necessidade de um sumo sacerdote. Porque, como eu disse, o sumo sacerdote era aquele que fazia mediação entre o povo e Deus. E por que nós não precisamos mais? E por que agora a igreja, o cristianismo, aquele que crê em Cristo não precisa mais? Nós temos o pastor, mas o pastor ele não é mais espiritual do que outra pessoa. Pastor se trata de um ministério. Se trata de um chamado, pastor, mestre, doutor, se trata de um ministério dado por Deus. Mas isso não quer dizer que o pastor é mais espiritual do que os outros que não são pastores. Isso não quer dizer que o pastor é melhor, ou é mais santo, ou é mais justificado do que os outros diante de Deus. É diferente de um sumo sacerdote. Agora, o autor aos Hebreus, ele quer mostrar para o povo, ele quer mostrar para os cristãos que o sumo sacerdote, aquele que faz mediação entre o homem e Deus, aquele que entrega sacrifícios e ofertas, por expiação dos pecados do povo, por adoração do povo a Deus. Agora, esse sacerdote, este sumo sacerdote é Jesus Cristo. Agora, você não precisa de um homem. Agora, você não precisa de um outro mediador, senão o próprio Cristo. O autor aos Hebreus, no versículo 14, ele diz que Jesus penetrou os céus. O que é isso? O que ele está dizendo com isso? O sacerdote, o sumo sacerdote, quando ele ia entrar na presença de Deus, nós sabemos que ele precisava usar uma corda, precisava ter um sininho, para as pessoas saberem que estava tudo bem, que ele estava bem, que ele não foi consumido pela glória ou pelo juízo de Deus. Este sumo sacerdote, quando ele entrava no lugar santíssimo, ele precisava ultrapassar um véu. Esse véu é o que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E só quem passava esse véu, só quem ultrapassava este véu, era o sumo sacerdote. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro homem, nenhuma mulher podia entrar no lugar santíssimo. Nenhuma outra pessoa, além do sumo sacerdote, podia chegar ao lugar santo, ao lugar mais próximo de Deus. E esse véu é o que fazia essa separação. E agora, o autor aos Hebreus, ele está dizendo que Jesus, ele não só rasgou os céus, não só rasgou o véu, mas ele rasgou os céus. Jesus, ele rasgou, ele penetrou os céus. Diferente de um sumo sacerdote de carne e osso, diferente de um sumo sacerdote que também falhava, que também errava, que também pecava, diferente de um sumo sacerdote que ultrapassava apenas um véu físico, o nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé,
ele penetrou os céus. Ele foi assunto aos céus. Ele morreu, rasgou-se o véu. No terceiro dia ele ressuscitou e ele foi assunto aos céus. Nós lemos aqui na live ontem, Atos capítulo 1, a partir do versículo 10. Jesus está falando com os discípulos, e enquanto ele está dizendo para os discípulos, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus está falando com os discípulos, ele está subindo aos céus, ele está sendo assunto aos céus. E a Bíblia vai dizer que dois homens vai dizer assim para os discípulos, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus, esse Jesus, a qual vocês estão vendo subir, da mesma forma ele há de voltar. Aleluia! Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, dessa mesma forma ele há de voltar. Ou seja, Jesus, ele penetrou os céus. Ele, mais do que um homem podia fazer, que era ultrapassar esse véu, ele penetrou os céus. Salmo 24, levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Aleluia! Eu vou ler esse salmo, é muito lindo. Oh, glória! Irmão Atos, a gente está na hora da palavra. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam face a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Salmo 24. Aleluia. Ele foi assunto aos céus. Ele foi recebido nos céus. E mais do que isso, ele foi recebido com honra e com glória e com majestade nos céus. Ele foi elevado ao lugar majestoso. Ele está à direita, à destra do Deus Pai. Este Jesus é o meu e o teu sumo sacerdote. A Bíblia diz que só há um mediador. Ali no The Voice Brasil vai ser muito especial. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo e mais ninguém. Mais ninguém. Gente, nós podemos orar, nós podemos interceder uns pelos outros, mas aquele que é o mediador, aquele que realmente intercede, aquele que está lá à destra do Pai dizendo assim: Pai, eu já passei por isso. Pai, eu já senti o que ela está sentindo. Eu já senti
o que ele está sentindo. Eu sei como é sentir aflição, eu sei como é sentir fome, eu sei como é padecer necessidade, eu sei como é sentir frio, eu sei como é sentir sede, eu sei como é estar angustiado até a alma, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é sentir dor. Este Jesus, este sumo sacerdote está à direita do Pai intercedendo pela minha vida e pela sua. Aleluia, aleluia. Aí o autor vai dizer assim, tem mais, gente, tem mais. Vamos lá, vamos indo devagarzinho. O autor vai dizer assim: conservemos firmes a nossa confissão. Irmãos, olha só. Se havia um sumo sacerdote, se havia um homem que The Voice Brasil ama Jesus. Se havia um homem que fazia mediação entre Deus e o homem e Deus, e este homem era pecador, este homem era falho, lembrando que um sumo sacerdote, antes dele entregar ofertas a Deus e sacrifícios a Deus pelos pecados do povo, ele tinha que oferecer sacrifícios a Deus pelos seus próprios pecados, porque ele era homem como nós. Ele era falho como nós. Então, antes dele fazer expiação pelos pecados do povo, ele tinha que fazer expiação pelos seus próprios pecados. E este sumo sacerdote, ele era honrado pelos homens. As pessoas olhavam para um sumo sacerdote e sabia que aquele sumo sacerdote ele era escolhido para estar naquele ministério, naquela função, naquele cargo, naquilo que ele foi designado. Então, se ele era um sumo sacerdote, é porque ele realmente representava o povo diante de Deus. Só que, se Jesus Cristo ele é maior, se Jesus Cristo ele é melhor, se Jesus Cristo ele é superior, se não há outro maior, se não há outro melhor, se Jesus Cristo é a supremacia, se Jesus Cristo é a própria revelação de Deus, e se não há outro depois dele, se não há outro melhor do que ele, se não há outro maior do que ele, aleluia, porque que as pessoas não guardam a fé, não ficam firmes na fé no sumo sacerdote que é Jesus Cristo. O autor aos Hebreus está falando assim, fiquem firmes. Vocês confiavam, vocês depositavam a sua fé, vocês depositavam a sua crença nas mãos de um homem que fazia mediação entre vocês e o povo, e esse homem era falho. Então, se Jesus Cristo é maior, por que é que vocês não vão crer? Se Jesus Cristo é maior, por que vocês vão desistir? Se Jesus Cristo é maior, por que vocês vão abandonar a fé? Se Jesus Cristo é maior, por que virar as costas? Por que voltar para as sombras? Por que voltar atrás? Conservemos firmes a nossa confissão. Perceba que parece que, às vezes, o autor aos Hebreus ele se torna muito repetitivo. A gente viu isso na a última carta que nós lemos, a carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo, ele mesmo vai falar, olha, eu estou falando de novo e eu não é enfado nenhum eu ter que repetir essas palavras. E o autor aos Hebreus, ele está constantemente exortando os irmãos. Agora, olha que maravilhoso. Quanto mais nós ouvimos a palavra, quanto mais nós meditamos naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós cremos, mais firmes nós nos tornamos no Evangelho. Quanto mais nós ouvimos, quanto mais meditamos, quanto mais nós lemos, mais firmes nós nos tornamos no Evangelho. Porque uma pessoa que ouviu o Evangelho
Uma pessoa que ouviu a palavra, como diz na parábola do semeador, e ela não está constantemente meditando naquilo que ela ouviu, vai vir as fascinações, vai vir as angústias, vai vir as tentações, e ela vai simplesmente abandonar a fé. Paz Edson, seja bem-vindo. Desculpa, mas vou ter que sair, pois vou trabalhar. Irmã Dai, Deus abençoe sua vida, viu? Bom descanso e bom trabalho amanhã. Então, qual é a razão de tanta exortação? Qual é a razão de várias vezes o autor aos Hebreus dizer fiquem firmes, estejam firmes, não sejam negligentes, não sejam como foram os nossos antepassados? Não é que a salvação é algo que você tem que agarrar e ficar segurando para qualquer falha sua, ela vai simplesmente escapar das suas mãos. É que na medida que nós vamos meditando na palavra do Senhor, nós estamos crescendo. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Então, quanto mais você medita na palavra do Senhor, mais firme você fica. Aí vem as tentações, vem os enganos, vem as fascinações, e nada disso vai te tirar da presença. Nada disso vai te tirar do caminho. Paz Edivan, seja bem-vindo. Nada disso pode ser maior, nada disso pode ser melhor do que você estar na presença do Senhor. Então, sim, é necessário nós meditarmos, sim, é necessário nós exortarmos uns aos outros, sim, é necessário nós não negligenciarmos, é necessário nós estarmos firmes. Para quê? Para que quando vir uma perseguição, a gente não abandone a fé. Para quando vir as dificuldades, a gente não abandone a fé. Para quando vir as tentações, a gente não abandone a fé. O perigo, nesse caso, como a gente já está cansado de saber, era os irmãos abandonarem a fé por causa da perseguição. Então, o perigo, no caso, era a perseguição. Mas quando se tem fé que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, que Jesus Cristo, ele é maior, ele é melhor do que qualquer outro homem que já existiu, que já passou ou que já pisou nessa terra. Jesus, ele ofereceu ao Pai um sacrifício e foi suficiente. A gente vai falar sobre isso ainda. É muita coisa nesses 3 versículos, gente. Vamos lá. Tenham fé. Se eu pudesse resumir 13 capítulos da carta aos Hebreus em uma única palavra, eu resumiria em fé. Apenas fé. No capítulo 11, ele vai dizer assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Agora, os cristãos não servem mais objetos, mais não, né? Porque nunca serviram. Os cristãos não servem objetos, eles não precisam de objetos para a fé deles ser concreta. Eles não precisam ver um sumo sacerdote para que a fé deles sejam concretas. Eles não precisam ver uma arca da aliança para que a fé deles seja concreta. Eles bastam apenas acreditar. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Aleluia! Aleluia! No versículo 15, ele diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas.
Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Irmãos, o autor está dizendo que nós não temos em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Gente, o autor está dizendo assim, nós não temos, olha só, quando nós temos Jesus como um sumo sacerdote, nós temos um sumo sacerdote perfeito, nós temos um sumo sacerdote que se compadece, depois que saiu da sala, nós temos um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas, mas nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece. Nós não temos. Sabe o que é isso? Aleluia. Você tem um Jesus que é perfeito, santo, poderoso, tem nas suas mãos todo o poder e autoridade. Ele disse lá em Apocalipse, todo o poder foi me dado no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Nós temos um Jesus que é co-igual ao Pai, que participa da glória do Pai. Nós temos um Deus, um Jesus que está ao lugar elevado, à destra do Pai. Mas esse Jesus, esse mesmo Jesus, ele não é um Jesus que é indiferente para as nossas aflições. Ele não é um sumo sacerdote que está indiferente para a minha e para a tua angústia. Ele não é um sumo sacerdote que está indiferente às nossas dores. Não, muito pelo contrário. O autor está dizendo, nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece. Nós temos um sumo sacerdote que se preocupa. Nós temos um sumo sacerdote que olha, que cuida. Nós temos um sumo sacerdote que protege. Nós temos um sumo sacerdote que fala, não, Pai, na verdade, não é desistir que ele quer. Na verdade, ele só está cansado. Não, Pai, ele está falando que vai parar, que não quer mais isso, que não quer mais pregar, mas na verdade ele quer pregar sim, ele só está um pouco cansado. É este sumo sacerdote que nós temos ao lado do Pai. Aleluia. Aleluia. O autor está dizendo assim, olha, ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas. Alguém pode falar assim, nem Jesus sofreu o que eu sofri. Gente, não tem absolutamente nada que a gente possa falar, isso aqui Jesus não sabe o que é sentir. Isso aqui Jesus não sabe o que é padecer. Isso aqui Jesus não sabe o que é sofrer. Jesus foi tentado pelo próprio diabo. Jesus... ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. E sabe quando ele foi tentado? Quando ele teve fome. Quando ele teve sede. Jesus não foi tentado quando ele estava de barriga cheia. Jesus não foi tentado quando ele estava dentro da sua casa, confortável, junto com a sua mãe e com seu pai. Não, Jesus ele foi tentado depois de 40 dias e 40 noites no deserto, quando ele teve fome. Num dos momentos mais difíceis, Jesus foi tentado. E Satanás olhou para ele e disse assim, se tu és filho de Deus. No capítulo 3 do livro de Mateus, a Bíblia diz que Jesus ele vai se batizar.
Oi, Lennon, lembro sim. Boa noite, seja bem-vindo. Jesus, ele vai se batizar, ele vai até a beira do Rio Jordão. O João Batista vai dizer para ele que ele não era digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vai dizer assim, não, eu que preciso ser batizado por ti. Jesus vai dizer, não, é necessário que isso aconteça para que se cumpra a escritura. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. A Bíblia diz que Jesus é batizado por João Batista. Quando Jesus ele é batizado por João Batista, o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus e ouve-se uma voz do céu que vai dizer assim, este é o meu filho, em quem me comprazo. Isso no capítulo 3. No capítulo 4, Jesus ele foi levado em espírito para ser tentado. E a primeira coisa que Satanás vai dizer para ele é, se tu és o Filho de Deus. Irmão, sabe uma coisa que é interessante? Jesus tinha poder. Quero agradecer e mostrar para todos. Deus cumpriu tudo. Obrigado. Eita glória! Glória a Deus. Irmão, Jesus tinha poder para transformar pedra em pão. Ele estava com fome. Ele podia muito bem fazer isso. Mas ele foi tentado em todas as coisas. Até nisso. E quando Satanás ele fala para Jesus, se tu és o Filho de Deus, ele, na verdade, ele sabia no que ele estava tentando Jesus. Ele sabia, a Bíblia diz que Satanás, ele é sagaz. Ele é inteligente. E ele conhece a palavra. Só que ele não tem o Espírito de Deus. E ele vai dizer, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus diz para ele, Jesus ele não só conhece a palavra, ele é a própria palavra. Jesus vai dizer assim para ele, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia vai dizer que Satanás vai levar ele no pináculo, no lugar mais alto do templo. E vai dizer assim, ó, se tu és realmente o Filho de Deus, lança-te daqui. E ele, mais uma vez, ele usa o Salmo 91, ele vai dizer assim, ó, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Se Jesus fizesse isso, ele podia sim muito bem ser amparado pelos anjos. Mas ele disse assim, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. O mesmo Satanás vai mostrar toda a glória terrena para Jesus. E vai dizer assim, ó, tudo isso eu te darei. Irmãos, Jesus estava com o Pai desde a eternidade. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas que foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E agora Satanás está oferecendo migalhas para Cristo. E ele vai expulsar Satanás dali. Jesus, ele é a própria palavra, ele é a palavra, ele foi tentado num dos momentos mais difíceis. E comigo e com você não é diferente. Satanás, ele vai sempre vir nas nossas fraquezas, naquilo que você é mais fraco, naquilo que você tem menos força para resistir, naquilo que você tem menos força para vencer, naquilo que você mais é fraco. É justamente nisso que ele vai vir te tentar. Jesus teve fome e o que ele veio fazer? Só que esse mesmo Jesus que foi tentado, ele não pecou. Foi tentado no pecado, mas não pecou. Esse é o meu e o teu sumo sacerdote. Então, quando
o diabo vem te tentar, saiba que um dia ele já tentou a Cristo. Quando vier as tentações, quando vier as dificuldades, quando vier a perseguição, saiba que Jesus carregou uma cruz pesada. Quando vier a perseguição, saiba que colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. Quando vier a tentação, saiba que Jesus levou uma quarentena de açoite menos uma. E aqueles açoites esfolavam a sua pele. Quando vier a perseguição, saiba que por diversas vezes os fariseus procuraram Jesus para o apedrejar. Quando vier as perseguições, saiba que Jesus pendurado na cruz do Calvário, ele vai dizer assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando vier as perseguições, saiba que Jesus na cruz do Calvário, alguns olhavam para ele e diziam assim: ué, não foi você que disse que derrubaria o templo e edificaria em 3 dias? Ué, não foi você que curou a muitos? Cura-te a ti mesmo, desce daí. Quando você for perseguido, lembra que quando Jesus teve sede e pediu água, agonizando de dor, deram vinagre para ele. Quando você for perseguido, saiba que na cruz do Calvário, alguém olhou para Jesus debaixo da mesma sentença e vai zombar dele, e vai escarnecer dele. O que é que nós passamos que chegue perto do que Jesus passou, sem nunca ter pecado, sem nunca ter falhado, sem nunca ter errado? E mais do que isso, mais do que a dor, mais do que a agonia, a aflição, a sensação de você sentir os seus ossos sendo repuxados, os seus nervos, os seus músculos sendo puxados, porque estava pregado na cruz do Calvário. Mais do que isso, ele tomou sobre si a ira de Deus. Irmãos, coisa difícil para um homem é estar debaixo da ira de Deus. Coisa difícil para alguém suportar é a ira de Deus. Edmilson, Pai do Senhor, coisa difícil para um homem aguentar é a ira de Deus. E Jesus toma o cálice da ira de Deus, que era para mim e para você. A ira de Deus, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus. E eu não me canso de pregar Jesus na cruz. Eu não me canso de pregar a cruz. Eu não me canso de pregar que Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Não é só a dor física. Suportou a dor. Irmão Diógenes, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Amém, Adriano. Suportou a dor da separação com... Meu Deus do céu. Irmão Cristiano, Pai do Senhor. Diogo, isso é forte demais. Ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque como ele estava tomando sobre si as nossas iniquidades, a Bíblia diz que as iniquidades fazem separação entre Deus e o homem. Então, por alguns instantes, Deus, ele se separa do Filho. E sabe, nenhum de nós, um dia, pode dizer que Jesus
virou as costas pra gente, ou que Deus virou as costas pra gente. Porque Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus sentiu a ausência do Pai. Jesus sentiu a distância do Pai. Mas eu e você, a gente só sente isso porque a gente vira as costas para Deus. Porque a gente não quer estar o tempo todo com Deus. Porque a gente não quer estar constantemente na presença de Deus. Somos nós que viramos as costas. Somos nós que abandonamos a Deus. Ele nunca abandona um filho seu. Nunca. Mas Jesus Cristo, ele, no meu e no teu lugar, ele provou por alguns instantes a ausência de Deus. Irmãos, esse Jesus que passou por tudo isso, que padeceu tudo isso, que sentiu fome, que sentiu sede, que sentiu cansaço, esse mesmo Jesus, ele não pecou em nada. The Voice Brasil ama essa live forte. Ele não pecou. Tá bom, Veiga. Ele não pecou. 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que mesmo sem ter pecado, ele se fez pecado. Ele nunca pecou. Obrigado pela recepção. Amém, irmão Luciano. Então, gente, saiba, eu falei aqui já uma vez, foi nessa carta mesmo, falando sobre essa carta, que antes, quando alguém dizia assim, Deus, tenho fome, e Deus providenciava o maná, Deus providenciava o alimento, Deus alimentou Elias lá no ribeiro. Deus mandou Elias na casa de uma viúva que não tinha nenhum alimento do dia seguinte, Deus providenciava. Quando alguém falava assim, Deus, eu tenho fome, Deus, eu tenho sede, Deus, eu tô com medo, Deus cuidava. Só que hoje, mais do que isso, quando alguém diz, Deus, eu tô com medo, eu tô com fome, eu tô com sede, ele, além de cuidar, ele sabe exatamente o que é sentir isso, porque ele viveu isso na pele. Deus se fez carne e habitou entre os homens. Padeceu, sofreu, foi tentado, mas não pecou. Versículo 16, está escrito assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono. Isso aqui é maravilhoso. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Paz, presbítero. Gente, agora que você sabe que você tem um sumo sacerdote, que é o teu mediador, que é perfeito. O sumo sacerdote Arão e toda a sua descendência, antes de entrar no Santo dos Santos, eles tinham que oferecer sacrifícios e holocaustos por seus próprios pecados. Paz, pastor Leonan, seja bem-vindo. Mas esse Jesus, esse sumo sacerdote, ele não pecou.
E o sacrifício que ele ofereceu é suficiente, é perfeito, é o bastante, é superior. É superior a tudo e a todos. Então, se achegue a Ele. Se achegue. Se achegue a Ele. Mas assim, confiadamente, como diz o autor, com confiança. É certeza das coisas que você não vê, mas você tem certeza. Você não vê, mas você sabe. Você não vê, mas você tem convicção. Você não vê, mas você não tem dúvida. Lembra que a exortação do autor aos Hebreus é para que não haja incredulidade, que foi por causa da incredulidade que gerou a desobediência, foi por causa da incredulidade que gerou a tentação a Deus, foi por causa da incredulidade que gerou um coração duro, um coração endurecido, foi por causa da incredulidade que o povo não entrou na terra prometida. Então, se você tem no seu coração incredulidade, isso vai render frutos, e os frutos da incredulidade é a desobediência, tentar a Deus, é provocar a Deus, é provocar a ira de Deus. Mas se você tem fé, se você tem certeza, se você se aproxima do sumo sacerdote, aleluia, com convicção, confiadamente, aleluia, junto ao trono da graça, ele te recebe. Ele te recebe. Aleluia. Sabe uma coisa que é interessante aqui, que eu acho maravilhoso? Se nós formos observar todos os reinos, e eu vou dar um exemplo do reino de Assuero. O rei Assuero. Remove, Senhor, do nosso coração tudo que não provém de ti. Amém. O rei Assuero, um rei importantíssimo. Um rei digno de ser adorado, de ser honrado. Um rei que dá uma festa e chama a sua esposa para a festa e a esposa não vai. E ele, para não ficar mal diante de outros homens, ele vai simplesmente mandar embora a esposa. É ele que manda, ele é o rei. Tudo pertence a ele. Ele é o rei, ele tem um reinado, ele tem um nome a zelar. Ele tem um trono a zelar. A Bíblia vai dizer que, por obra de Deus, Esther é colocada dentro do palácio. E Esther, ela vai se tornar rainha. E é interessante que os planos de Deus é tão perfeito que o povo, os hebreus, eles seriam, eles já tinham sido sentenciados, eles seriam sentenciados à morte. Todos os hebreus tinham que morrer, porque um homem não se dobrou diante de outro. Porque alguém decidiu ser fiel a Deus, mesmo no meio do cativeiro, mesmo no meio de uma terra estrangeira. Paz, irmão Glauco. Só que Deus, onisciente, ele já sabia o que estava por vir. E a rainha, e a Esther, ela não entra dentro do palácio, ela não entra no palácio por uma simples obra do destino. Esther, ela não vai para dentro do palácio porque o rei gostou mais dela. Não, isso estava nos planos de Deus para libertar o seu povo lá na frente. Aquela mulher que fazia parte do povo hebreu estava agora dentro do palácio e agora ela se torna rainha. E essa mulher, rainha, que agora tinha súditos, que agora tinha homens para fazer as vontades dela, para fazer tudo para ela. Essa rainha, ela não podia entrar na presença do rei sem ser chamada.
Essa rainha, esposa do rei, não podia entrar na sala do trono. Tanto que quando Mardoqueu vai dizer que era para que ela fosse até a presença do rei interceder pelo seu povo, tchau, Redson, Deus abençoe, viu? Gostei do seu nome. Ela vai dizer assim, olha, eu vou, mas vocês apregoem um jejum, ninguém come, ninguém bebe, jejuem, porque possa ser que o rei não me deixe permanecer viva. Ou seja, ninguém, em reinado nenhum, pode entrar na presença do rei sem ser convidado, sem o rei chamar, sem o rei dizer pode entrar. Nem o reinado tem isso, gente. Nenhum. Até o presidente da república. Para você entrar no gabinete do presidente da república, seja ele quem for, mas ele sendo presidente, você vai ter que passar por segurança, você vai ter que agendar um dia, uma hora, talvez você consiga. Que dirá um rei. E o autor aos Hebreus, ele está dizendo assim, ó, cheguemos, portanto, confiadamente aonde? Ao trono da graça. Sabe o que é isso? Você tem um convite. Você tem um convite para entrar no trono, aleluia, na sala do trono. Você tem um convite para entrar na presença do rei. Ele te chama, ele te convida e você não vai sofrer por causa disso. Você tem um convite especial para entrar na sala do rei. Aleluia! Se achegue ao trono da graça. Não tem mais véu. Não tem mais lugar santo. Não tem mais lugar santíssimo. Tem o trono, a sala do trono da graça. E você é convidado para entrar lá qualquer dia, qualquer hora. Agora, se você quiser. Aleluia! Aonde você estiver. Aleluia! O lugar que você tiver. Se achegue ao trono da graça. The Voice pode sair da live? Não. Ninguém pode sair da live. Se achegue ao trono da graça. Salomão fala que o amado nos leva para o banquete. Eu tô acabando, olha. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro e ocasião oportuna. Uma pessoa que entrasse na sala do rei, na sala do trono, sem ser convidada, podia ser morta. Mas eu e você, que pela fé confessamos Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, como autor e consumador da nossa fé. Quando nós nos acheguemos ao trono da graça, você não encontra repreensão. Você não encontra ódio. Você não encontra raiva. Você não encontra, por incrível que pareça, juízo, como é o que nós merecíamos. Você encontra misericórdia. Misericórdia. Aleluia. Paz, graça, seja bem-vinda. O que é misericórdia, gente? O que é graça? Vamos lá. Vamos começar da graça. Graça é favor imerecido. Graça é aquilo que você não merece. Graça é aquilo que você não tem mérito algum e você recebe. Isso é graça. Você não merece, mas você recebe. Graça. Eu não mereço isso. Eu não mereço, mas eu recebo. Isso é graça.
E o que é misericórdia? Misericórdia é você não receber o que você merece. Porque o que nós merecemos? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Obrigada. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o que nós merecemos? Juízo. Boa noite, irmão Júnior. Juízo. É isso que nós merecemos. Somos pecadores, somos falhos. Nós estávamos mortos para a vontade de Deus. Nós estávamos mortos para o querer de Deus. A gente não queria nem saber de Deus. A gente não queria nem ouvir falar de Deus, muito menos servir. Salve, agraciado. Verdade. A gente não queria nem saber. Mas misericórdia é nós não recebermos o juízo de Deus. Misericórdia é nós não recebermos o que nós merecemos. Graça é a gente receber aquilo que a gente não merece. E misericórdia é a gente não receber aquilo que a gente merece. E tudo isso você encontra no trono da graça. E você tem livre acesso. Você não precisa da Aline. Você não precisa de um homem. Você tem livre acesso. Posso? Pode. Já acabei já. Você tem livre acesso para achar socorro em ocasião oportuna. Irmãos, pode ser que chegue uma hora que a Aline esteja tão preocupada com os afazeres dela. Pode ser que chegue uma hora que a Aline esteja tão corrida com as tarefas dela que a Aline não possa te socorrer, não possa te ajudar, não possa responder uma mensagem de socorro. Pode ser que a Aline uma hora esteja precisando mais de ajuda do que você. Pode ser que a Aline, uma hora que você peça a oração, é ela que esteja precisando. Mas o nosso sumo sacerdote não vai ter uma hora sequer que você vai pedir socorro e ele não vai te atender. Não vai ter um instante sequer que você vai pedir socorro e ele vai estar ocupado demais para te atender. Não vai ter um dia sequer que você vai estar precisando de ajuda e você vai estar precisando dele e ele vai estar ocupado demais fazendo outras coisas e não tendo tempo para você. Não vai ter. Você encontra. Meu ursinho. Obrigada, Diogo. Oh, Glória. Você encontra o socorro no trono da graça. E você tem livre acesso. Não precisa de campanha. Não precisa de malabarismo. Sabe uma coisa que é interessante? Oro pelo povo de Petrópolis, está passando por problemas de catástrofe natural, que eu vi. Triste. Nem deu tempo. Gente, sabe uma coisa que eu acho muito maravilhoso? Quando... Como é o nome do homem, meu pai? Jairo. Quando o Jairo ele vai diante de Jesus e ele vai pedir para que Jesus vá até a casa dele, porque a filha dele estava morrendo, Jairo vai acompanhar. Obrigada, William. Jesus vai acompanhar Jairo. No meio do caminho, Jesus para, porque uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos vai tocar nas suas vestes e vai ser curada, e todo mundo conhece. Enquanto Jesus para atender essa mulher, enquanto Jesus para olhar para essa mulher, a Bíblia diz que chega notícia até Jairo.
dizendo assim: não incomode mais o mestre. A sua filha morreu. Não adianta mais. Não precisa mais. É tarde demais. Acabou. Acabou. Sabe o que é lindo? Jesus fala assim para Jairo: Jairo, não temas. Crê somente. Obrigada. Ele não fala para Jairo. Ele não fala assim: Jairo, vai para tua casa. Faz uma campanha de 10 dias. Faz um jejum aí. Ele não fala para Jairo: Jairo, planta bananeira. Dá não sei quantas voltas, não sei aonde. Ele fala assim: Jairo, crê somente. Crê somente. Gente, antes, na dispensação da lei, havia alguns tipo de rituais que às vezes o povo precisava fazer. Por exemplo, Gideão, quando ele vai à batalha, eles vão levar o cântaro, vão levar as buzinas, né? Chega lá, eles têm que quebrar, eles quebram o cântaro, eles tocam as buzinas. Quando eles vão entrar na terra de Canaã, por exemplo, a primeira cidade é Jericó. E eles precisam, a Bíblia fala que Deus manda eles cercarem a cidade de Jericó durante 7 dias, no sétimo, uma volta cada dia, no sétimo dia eles dariam 7 voltas. Isso são, de certa forma, alguns rituais que eram feitos na dispensação da lei. Mas agora, a gente vive na dispensação da graça. Hoje, Jesus diz para mim e para você: não temas, crê somente. Paz, Alex. Obrigada, Diogo. Crê somente, gente. Crê e crê. Só crê. Só crê. Jesus disse: se a tua fé for semelhante a um grão de mostarda. Por que ele diz semelhante? Porque um grão de mostarda é pequeno. Mas esse mesmo grão de mostarda que é pequeno, que é minúsculo, esse grão de mostarda, quando ele dá fruto, a sua hortaliça é uma das maiores. Aquele grão de mostarda que era pequenininho, que ninguém via, que ninguém dava nada, agora se torna agora dá fruto gigantesco. Fé e fé, só fé. Não temas, crê somente. Amém? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. A gente vai falar ainda mais, gente, sobre o sumo sacerdote. No capítulo 5, o autor continua falando do sumo sacerdote. A gente tem muito mais para falar. Eu não quis falar tudo hoje para não ficar muito repetitivo amanhã. E as muralhas cairão. Como que é? Vem tocar trombeta, me faz sola assim. E ela vai cair, e ela vai cair. Era das crianças esse louvor. Amém, gente? Por hoje é só. Tô com sono. The Voice live. Ai, Jesus. Agora, a palavra Hebreus 4. Hoje nós concluímos o capítulo 4 de Hebreus. Amanhã nós vamos para o capítulo 5.
Você já imaginou mais de 3 milhões de pessoas rodeando Jericó? Gente, eu assisti a série. A série de Josué, como que era o nome? Não lembro o nome da série, gente. Mas é a série que passou na Record. Eu assisti na Netflix. De Josué. Nossa, é muito top. Nossa, eu gostei muito daquela série. Foi a única série que eu assisti da Record. A única na vida inteira. Passou tanta série, tanta novela. E a única que eu assisti foi essa. E só assisti porque, tipo, eu já tava enjoada das séries. O que eu vou fazer agora? Mentira, eu nem assisto tanta série. Mas eu tava procurando uma série pra assistir. Aí eu falei, eu vou assistir o quê? Aí vi essa lá, comecei a assistir. A Terra Prometida. É muito top. Aquele povo rodeando as muralhas de Jericó. E o povo lá tudo confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Por que eles estão rodeando? O que eles estão doidos? Eles estão malucos? Foi muito top. Bora, meu povo. Gente, eu ganhei um ursinho, um boné e um óculos. Bora, bora, bora. Por que ninguém fala vamos embora? Aline, tem alguma dica sobre onde encontrar o filme do Apóstolo Paulo? Eu vi esse filme no YouTube. Se vocês acharem uma novela, Não, ela é boa. não sei. Vamos ficar. Eu vi esse filme, eu acho que, não sei se foi no YouTube. Eu ganhei 2 moedinhas. Ninguém quer ir. Canta pra gente. Meu Deus, gente. Não entendi. Eu acho que foi... Eu não sei se foi no YouTube. Mó? Oi. Onde foi que a gente assistiu o filme do Apóstolo Paulo? Foi no YouTube ou foi na Netflix? Na Netflix. Foi na Netflix, gente. Filme maravilhoso, eu chorei. Marquei. Ó, todo mundo já tá indo embora, gente. Nada de cantar. Deixa eu ver uma musiquinha de despedida. Uma musiquinha de despedida aí. É porque não tem na Netflix, nem no YouTube. Foi na Netflix que a gente assistiu. Será que tiraram da Netflix? Esse filme é muito bom, gente. É muito bom. Tô com sono. Amanhã eu canto. Mas só no começo da live. Quem chegar por último não vai ver. Quem chegar por último é a mulher do padre. Vamos, gente. Depois sair da live. Vou chegar cedo amanhã. Amanhã a partir das 22 horas. Amanhã eu vou trabalhar, gente. Amanhã tá corrido no salão. É melhor Ai, seja o que Deus quiser. Qual o filme? O filme do Apóstolo Paulo. Vai, gente, eu vou orar e vamos embora. Porque senão agora nós vamos ficar só com conversa fiada, que eu sei. Senhor, meu Deus e meu Pai. Quero te agradecer, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de me reunir, Senhor Deus, com os meus irmãos em Cristo. E de ouvirmos e aprendermos ainda mais da Tua Palavra. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por nos conduzir mais esta vez. Que tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor, a respeito do que está escrito, que possa estar cravado, Senhor Deus, na tábua dos nossos corações. Que nós possamos conservar a fé em o nosso sumo sacerdote, sabendo que nós temos livre acesso, meu Pai, ao trono da graça e que nós somos recebidos por Ti com graça e misericórdia. Obrigada por este favor imerecido e obrigada por não nos dar aquilo que nós merecíamos, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Segura firme nas nossas mãos, nos guarde e nos livre de todo mal.
Pai, eu apresento cada um que aqui está nas tuas mãos, cada família aqui representada, cada lar aqui representado, cada ministério aqui representado, cada pastor, pastora, obreiro, Senhor Deus, diácono, diaconisa, missionário, Senhor. Cada homem e mulher que o Senhor tem levantado neste tempo, não só para ouvir, mas também para pregoar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja visitando nessa noite, indo de encontro com a necessidade de cada um. Se houver alguém enfermo, que o Senhor possa estar curando, tocando do alto da cabeça à ponta dos pés. Visita aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, Senhor Deus. Visita os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos familiares. Visita, Senhor Deus, aqueles que estão no leito de hospital, num leito de UTI, Senhor Deus, desenganado pelos médicos. Visita, meu Pai, aqueles que receberam hoje um diagnóstico negativo do médico, dizendo não ter mais esperança, dizendo não ter mais jeito, meu Pai. Nós sabemos que basta uma palavra sua, Senhor, e tudo se faz novo. Tudo tem vida outra vez, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor Deus, desses que estão nos hospitais. Tem misericórdia, Senhor Deus, desses que estão nas ruas, nas drogas, no vício do álcool, no vício da bebida, no vício do cigarro, Senhor. Liberta para a glória do teu nome, Senhor. Assim como o Senhor fez na minha vida, faz também naqueles, meu Pai, que estão perdidos lá fora, Senhor Deus. Entregue aos vícios. Muitas vezes pensando até que não está viciado, que não é viciado, achando, Senhor Deus, que tem controle, mas na verdade não tem. Eu sei que não tem porque eu já vivi isso, meu Pai. E assim como o Senhor me tirou de um lamaçal de pecado, eu sei que o Senhor pode fazer na vida de muitos outros. Visita agora, Senhor. Em nome de Jesus, liberta os nossos jovens, as nossas crianças, aqueles, meu Pai, que têm vendido, prostituído seus corpos, muitas vezes por necessidade, outras não, independente, Senhor, de qual seja a intenção ou a necessidade. Liberta, meu Pai, liberta, em nome de Jesus Cristo. Visita, meu Deus, aqueles que estão nas prisões, nas cadeias, que eles possam ter um encontro com o Senhor, se arrepender de seus pecados, se arrepender de seus erros, das suas falhas, e que o nome deles possa ser escrito no livro da vida, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles, meu Pai, que eu conheço. Obrigada pelos testemunhos, meu Pai, que nós temos visto aqui na live. O Senhor tem feito grandes maravilhas. Como diz o salmista, o que faremos nós? Por inúmeras maravilhas que o Senhor tem operado no nosso meio. Obrigada, Senhor. Continua conosco, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, gente. Vamos embora. Uma boa noite de descanso para vocês. Bom final de semana. Voltem amanhã, se Deus permitir, tá bom? Eu estou morrendo de sono. Sério. Tô quase que fechando meus olhos aqui na live. Fui, agora eu vou desligar. Ai, pera, não é mais aqui embaixo, é lá em cima. Tchau, gente, fui. Não foi. Meu Deus.